Olá, eu estou aqui em Ponta Negra, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O tema da nossa conversa hoje é baseado numa frase, numa declaração do Senhor Jesus aos judeus que o acusaram de expulsar demônios por Beelzebu, o maioral dos demônios. O Senhor Jesus rebate o ataque deles, não defendendo ou não a autenticidade do seu ministério, mas mostrando que o argumento deles era muito pobre. Ele disse: se Satanás expulsa Satanás, seu reino não pode subsistir. Um reino dividido não subsiste. Ele diz: uma casa dividida não subsiste. E é em cima dessa frase do Senhor Jesus, que fala sobre uma casa dividida, que nós vamos direcionar a nossa conversa. Nos próximos minutos, nós vamos entender porque Jesus disse que até o diabo não se permitiria usar contra si o poder da divisão. Da mesma forma, não podemos permitir isso nas nossas casas e nas nossas famílias. O Senhor Jesus nos mostra o princípio ligado à casa quando ele diz que uma casa dividida não subsiste. Ele nos mostra que isso espiritualmente é algo tão forte, o que eu chamaria aqui de o poder da divisão, é algo tão sério, que nem o diabo seria louco de usar isso contra si mesmo. Interessante que alguém disse que nós podemos mensurar o quanto algo é importante para Deus, pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Por exemplo, a palavra de Deus mostra que todo e qualquer pecado é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Nós podemos entender o quanto Deus leva a sério a questão de pureza sexual quando vemos o quanto Satanás luta para trazer distorção nessa área. E quando falamos de divisão não é diferente. Para que a gente entenda o dano que a divisão pode causar, o poder que ela tem, nós precisamos começar mensurando o que a palavra de Deus fala a respeito da unidade, do poder da unidade. E a primeira verdade é que Deus se move num ambiente de unidade. Nós temos declarações na palavra de Deus da manifestação da glória de Deus associada a um ambiente de unidade. Por exemplo, em Atos no capítulo 1, o que precedeu a experiência de Pentecostes não foi só um ambiente de oração. Mas Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então nós temos oração, mas temos também unanimidade, temos unidade por trás da oração. Em Atos no capítulo 4, quando os apóstolos saíram da prisão, proibidos de pregar em nome do Senhor Jesus, eles reúnem os irmãos para orar. De novo, nós temos a oração envolvida, mas a Bíblia diz que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Foram todos cheios do Espírito, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que nós percebemos é que manifestações da glória de Deus estão relacionados não só com a oração, mas também com o ambiente de unidade. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, quando Salomão consagra o templo ao Senhor, a Bíblia diz que os sacerdotes levantaram a voz em uníssono, os instrumentos em uníssono, e o que nós temos não é apenas a harmonia musical, mas um só coração voltado a Deus naquele momento. E a Bíblia diz que a casa se encheu de uma nuvem, ou seja, a glória, a Shekinah de Deus, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar diante do Senhor. O próprio Deus testifica o poder da unidade quando desce para ver, de Gênesis 11, desce para ver o que os homens estavam fazendo em Babel. Declaração do próprio Deus. E diz: eis que o povo é um só e falam uma só linguagem. De hoje em diante não haverá limites para tudo aquilo que eles intentarem fazer. O próprio Deus reconhece que por ser um projeto que não estava de acordo com o seu projeto, ele não podia permitir que o povo continuasse sendo um ou falando a mesma língua, porque ele diz: não haverá limites para o que intentarem fazer. Ora, se Deus está dizendo que o povo que não conhece, não tem a sua presença, a sua glória, os recursos do céu à sua disposição, mas se une e fala uma só língua, já não terá limites, a pergunta é: o que eu e você, servindo ao Senhor, andando da palavra de Deus, contando com a graça, o favor do Senhor, respostas às nossas orações, não podemos alcançar quando entendemos o que é um ambiente de unidade. Quando percebemos o poder que há por trás da unidade, o que ela pode liberar, o que ela pode desatar, nós vamos entender o poder da divisão. Pelo simples fato de que ela rouba o poder disponível, os benefícios da união. Agora, olhamos para a palavra de Deus e eu quero falar a respeito de casa no sentido familiar também. Porque o homem foi criado por Deus para viver em relacionamentos, não foi criado para viver sozinho. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e está buscando só o seu próprio interesse. Fomos criados por Deus como seres sociais. E além dos relacionamentos do lado de fora da família, tudo começa desde a nossa infância pelos relacionamentos dentro da casa. E nós precisamos entender que para viver o melhor de Deus, a plenitude de Deus nas nossas casas e famílias, nós precisamos aprender a viver em unidade. Tenho visto
nos 20 e tantos anos de ministério pastoral, quantas famílias, mesmo professando a fé cristã, cultuando a Deus, frequentando as igrejas, estão fragmentadas, estão divididas. São pais e filhos que mal se conversam ou pouco interagem. São mágoas nunca resolvidas, assuntos que nunca foram devidamente consertados. E com isso, nós estamos perdendo aquilo que Deus poderia estar realizando nas nossas vidas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo os danos que a divisão pode trazer a uma família. Por exemplo, o profeta Malaquias diz que o Senhor viria como sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Cura para quê? Ele logo depois diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e não fira a terra com maldição. Deus tem cura para as nossas famílias, porque quando as famílias estão divididas, o coração de pais e filhos estão desconectados, quando as gerações deixam de se conectar devidamente, em vez de bênção, o que vai feri-los é maldição. Deus está dizendo para que a maldição não os toque, precisa haver reconciliação, precisa haver restauração. Nós precisamos entender que o relacionamento na vertical com Deus, ele é diretamente afetado pela maneira como vivemos os relacionamentos na horizontal. E não apenas de uma forma generalizada com toda e qualquer pessoa, mas começando da nossa própria casa e da nossa própria família. A Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus, da sua própria casa, negou a fé. A maneira como vivemos o relacionamento com a família vai afetar a nossa relação com Deus. O apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 3,7, maridos, honrem as vossas mulheres como vaso mais frágil. Ele diz para que não se interrompam as vossas orações. Ele está dizendo que a minha relação com Deus na vertical, as minhas orações podem ser atrapalhadas pela maneira como eu vivo o relacionamento horizontal com a minha esposa. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz, eu quero, pois, que os homens orem levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. A definição das mãos santas a serem levantadas na oração é sem ira e nem contenda. Tanto um como o outro são pecados de relacionamento. Porque quando quebramos os relacionamentos na horizontal, isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus na vertical. É só olharmos para a maneira como o Senhor Jesus tratou do assunto do perdão. Ele disse, se você não perdoar aquele que te ofende, problema na horizontal, relacionamento com as pessoas. Ele diz, você também não será perdoado pelo Pai Celestial. Então passamos agora a ter um problema na vertical, na relação com Deus. O problema das casas divididas é que eles não apenas deixam de viver o melhor de Deus para si como família, mas deixam de viver a relação com Deus como deveria ser vivida. A razão pela qual Deus quer agir na minha e na sua casa, para que nós sejamos famílias unidas, famílias fortes, não é apenas para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Deus não quer apenas afetar o aspecto emocional, essa realização que nós podemos ter no nível emocional. Deus quer trazer preenchimento completo, inclusive na nossa vida espiritual, através da forma, da maneira como nós vivemos o relacionamento familiar. Uma casa dividida não vai permanecer de pé. Tem muita gente que acredita que problemas podem ser varridos para debaixo do tapete, que podemos colocar panos quentes, mas a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele diz, irai-vos e não pequeis. A ira em si, ela não necessariamente significa pecado, mas ela pode nos levar ao pecado. E logo depois ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma das maneiras de transformar a ira, a indignação que normalmente brota nos problemas de relacionamento, é quando nós não tratamos disso depressa. A Bíblia diz, não se põe o sol, não deixe para o dia seguinte, não protele, não empurre para depois. Eu costumo ouvir gente dizendo que o tempo cura todas as coisas, mas isso não é verdade. Muitas vezes o tempo só piora as coisas quando não agimos como deveríamos agir. Talvez seja a hora de você parar e considerar como está o seu relacionamento com a sua casa, com a sua família. Como está o seu relacionamento conjugal, se você é casado. Como está o seu relacionamento com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos. Porque isso afetará não apenas a alegria que você poderá viver no ambiente familiar, mas vai te afetar em todas as outras áreas. É lógico que Deus não quer consertar o nosso relacionamento horizontal só no aspecto familiar. Deus quer nos levar a viver da forma correta com as pessoas em relação a isso. A palavra de Deus diz que se nós temos sentimento faccioso no nosso coração, está lá no livro de Tiago, no capítulo 3, a Bíblia diz, onde há sentimento faccioso, de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Nós não podemos permitir que as nossas casas sejam fragilizadas pela divisão. Problemas surgirão, as pessoas são diferentes umas das outras. A Bíblia diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo.
Alguém me disse outro dia, pastor, o casamento é muito difícil. Eu falei, não é o casamento, os relacionamentos são. Os irmãos que convivem têm dificuldade, pais e filhos têm dificuldade, mas quando a Bíblia diz que ferro com ferro se afia, ou nós podemos olhar só para a faísca, o atrito que sai do relacionamento, ou nós podemos ver o quanto podemos ser aperfeiçoados, convivendo com as diferenças uns dos outros. Precisamos permitir que o amor de Deus brote em nosso coração. Precisamos aprender a andar em perdão. Precisamos lutar pela união nas nossas casas. Precisamos entender que esse é o plano e o propósito de Deus para nós. Porque, como Jesus disse, uma casa dividida não subsiste. Se nesse momento você está vivendo nesse contexto de um lar, de uma família dividida, você pode crer no Deus que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas você também pode fazer a sua parte. Você pode ser aquele que vira a outra face, que anda a segunda milha. Você pode ser aquele que entrega a capa e a túnica junto, que decide andar em amor. Você pode ser aquele que declara perdão, que não deixa o coração ficar amargurado. Você pode ser alguém que luta para que a unidade seja promovida. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Você pode ser aquele que procura quem está contra você, mesmo que você não tenha nada contra ele, para poder se reconciliar. Jesus disse, se você for adorar, trouxer ao altar a tua oferta e souber que seu irmão tem algo contra ti, vai reconciliar com ele primeiro. Deus está dizendo, para que a nossa conexão esteja boa, mantenha a mesma coisa com as pessoas à sua volta. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender, a absorver e, acima de tudo, a praticar essas verdades da sua palavra. Que Ele te dê graça, que Ele te abençoe, em nome de Jesus.